Olá, seja muito bem-vindo ao canal Developer Tux e eu sou o Vitor. E nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com o módulo Axios, o módulo do Node.js, que serve praticamente para qualquer projeto que você for usar o Node.js, ou seja, qualquer tipo de aplicação que você criar, aplicativos mobile, aplicativos single page application e até mesmo sistemas back-end. Você pode utilizar o Axios, tá? O Axios ele trabalha como um cliente HTTP. Ele recebe, mas também envia informações via HTTP para APIs externas e internas, se você quiser, tá? Então a gente vai aprender a utilizar essa incrível ferramenta aqui hoje e agora, tá? Então vamos começar. Primeiramente, o que você precisa fazer aqui é claro, né, ter um projeto do Node.js criado. Como eu não tenho ainda um projeto do Node.js, eu vou criar aqui, né, o meu. Então, se você já tem, então espera que eu criar e a gente já continua. Vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho com o nome Axios Test. Legal. É muito importante que você não crie uma pasta ou um projeto com o nome da dependência, com o nome do módulo, porque senão vai dar um erro. Tá? Então, sempre crie uma pasta ou um novo projeto no NPM, né? No Node, sempre com um nome diferente de algum módulo que você vai instalar. No caso, o módulo que eu vou instalar é o Axios e eu dei o nome para minha pasta de Axios Test, tá? Para evitar erros. Então, eu vou dar um cd Axios Test, pronto. E agora, a gente vai dar um npm init para iniciar um novo projeto, tá? Vou repetir mais uma vez, você não precisa iniciar, caso você já tenha. Então, eu vou dar um yes. E aqui a gente vai aprender agora como instalar o nosso queridíssimo Axios. Pronto, até aumentei aqui o tamanho da fonte. Para instalar o Axios, você vai digitar npm install Axios e você vai digitar -- save para que o Axios fique salvo nos seus módulos. Então, agora é só esperar a instalação do Axios dentro do nosso projeto. Geralmente é muito rápido, tá? E aí já instalou em questão de segundos. Pronto, agora a gente já pode usar o nosso Axios. Bom, eu vou abrir a minha IDE aqui, o meu editor de código, que é o Atom. E eu já vou abrir um projeto, né, essa pasta aqui, que eu acabei de criar com o Axios. Pronto, estou com o meu projeto aberto. E agora eu vou criar um arquivo, eu vou chamar de index.js, para a gente começar a trabalhar com o nosso Axios aqui. Bom, primeiramente, para você utilizar o Axios dentro de algum projeto seu, você vai ter que requerer ele, você vai ter que chamar ele em alguma parte do seu projeto que você queira usá-lo. No caso, eu quero usar ele aqui direto. Então eu vou criar uma variável chamada Axios, e essa minha variável chamada Axios, ela vai receber um require, né, Axios, que é o nome do Axios. Ok. Feito isso, já posso utilizar o Axios. Bacana, né? Legal. Como é que eu faço para fazer uma requisição com o Axios? Bom, primeiramente você tem que saber para qual verbo HTTP a sua API está usando, né? Para você acessar ela. No caso, a API que eu vou usar de exemplo para essa aula é a API do GitHub, tá? Essa API aqui no caso, essa rota dessa API que eu estou utilizando, do GitHub, ela é uma rota, tá? .get, tá? É um método get. Então, eu já sei que é um método get. Então, quando eu quero fazer requisições get para minha API, eu simplesmente chamo o Axios.get. Pronto. E aí eu já posso fazer uma requisição para alguma URL minha, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, a URL. No caso aqui é a URL do meu perfil do GitHub. E tá aqui. A nossa API Axios já está fazendo a requisição. Só para garantir, eu vou rodar aqui agora no meu terminal o meu arquivo index.js. Opa, deixa eu apagar aqui. Index.js, agora vai. E não retornou nada porque funcionou, não retornou nenhum erro. Ok, mas Vitor, não era para a API não era para o Axios estar retornando os dados para a gente aqui? Por que ele não está retornando? Bom, pessoal, é muito simples, tá? É porque se a gente deixar o Axios assim, puro e limpinho aqui, o que vai acontecer é que ele só vai fazer requisição e não vai fazer nada. Se você quiser fazer algo depois que você faz a requisição, você vai ter que chamar, né, a nossa querida função den, tá? Que vai ser aplicada depois que ele fizer a requisição. E essa função den, ela vai pedir um function, ela vai pedir uma função, tá? E essa função, ela vai pedir um parâmetro. Que eu geralmente dou o nome, você pode dar qualquer nome, eu dou o nome de data, dado, né? E aí, eu posso simplesmente digitar aqui no meu console.log, console.log
data. Pronto. Agora quando eu rodo o meu Node, ele me retorna todos os dados. Olha que interessante isso, tá? Retornar todos os dados da API lá do usuário. Isso é muito bacana, tá? Legal, legal. Ele retorna aqui pra gente não só os dados do que a gente conseguiu pegar no GitHub, tá? Mas ele retorna também vários dados internos da API. Dá pra ver que ela retorna alguns objetos, né? Como por exemplo o data. Eu vou falar aqui nessa aula ainda, tá? Tem o data, tem o parse, tem o has, o timeout, tem vários outros métodos que você pode dar uma olhadinha depois aí, tá? Para conseguir estar fazendo aí a sua conexão com sua API, tá? O mais utilizado é esse aqui. Eu vou só renomear meu parâmetro para ficar mais semântico. Eu vou dar o nome de resposta, tá? E aí eu vou só renomear aqui, tá? Resposta. O objeto que é mais usado junto com a resposta que você recebe da API é esse aqui, data, que ele vai retornar para a gente apenas os dados, tá, da API. Então veja, eu mandei ele retornar apenas os dados que ele pegou da API. E no caso, ele pegou os dados aí da API do GitHub para mim. Tá? Legal, bacana. Eu consigo também trabalhar com headers. E aí a gente consegue ver quais foram os headers que foram enviados durante a requisição HTTP. Então, vamos ver aqui. Legal, né? Olha só, ele retorna os headers que foram enviados. Isso aqui é bem legal. Se você quiser fazer um debug, por exemplo, da sua API. Dá um clear nisso aqui. E também eu vejo o pessoal usar muito esse aqui, ó. Status. Deixa eu dar uma olhada. Ele vai retornar qual foi o status de conexão com a API. 200 é sucesso, tá? Se eu não me engano. Então vou dar um clear aqui. E a gente também tem outra coisa que é o params. Caso você tenha parâmetros. Deixa eu ver se esse método ainda existe nessa versão. Porque nas versões mais antigas existiam. E ele não me retornou nada porque eu não passei nenhum parâmetro. Legal. Então, você vai usar mais aí, cara, o data, o status e o headers. Tá? Você vai usar muito mais o data. Então, sempre que você quiser receber dados da sua API, você vai usar o data aí. Beleza? Tem outro métodozinho também, que é o ponto catch. Que você coloca ele após o den, e ele vai verificar se houve algum erro. Então vamos colocar um function, erro, né? E aqui a gente coloca, se acontecer algum erro, console.log, erro. Legal? Então a gente consegue ter essa manipulação de requisições aí. Bom, eu posso simplesmente digitar aqui, ó, node index.js e ele vai retornar, né? Não retornou nenhum erro, por quê? Porque ele conseguiu fazer a conexão perfeita. Agora, se eu, por exemplo, erro a minha URL aqui, ó, deixo uma URL que não existe, eu posso simplesmente, né, vir aqui, ó, rodar e ele vai me retornar um erro. Tá vendo? Ele me retornou tipo um erro para mim. Tá? E a gente consegue debugar a nossa requisição por aqui. Ele diz qual foi o erro, ele fala que não encontrou, olha, essa URL. É bem interessante mesmo a Axios, tá? Agora vamos trabalhar com outro conceito, que é a passagem desses valores aqui para variáveis. É um pouco mais complicado. Aqui praticamente você já aprendeu a trabalhar com isso, né? O que acontece aqui, eu já ensinei você a trabalhar com get. E aqui eu vou buscar uma API aqui para a gente trabalhar com post, tá? Então eu vou pegar aqui essa API que é a JSON Placeholder. É uma API, é um site que nos fornece APIs. E eu vou pegar uma API aqui do tipo post para você ver como é que funciona, tá? Então, eles têm uma API do tipo post, que é essa aqui que eu copiei o link. Então, se eu quero me conectar a um tipo post, eu coloco post e aqui eu coloco o link da minha API. Que no caso é esse aqui. Eu só fiz adicionar porque eu quero pegar os posts desse site aqui. Tá? Tá legal. Pronto. Aqui é meu URL de requisição. Então vou comentar isso aqui. Primeiramente. Só para a gente fazer um teste mesmo. E aqui eu vou colocar um ponto .den, tá? Function, né? Resposta. E que eu coloco um console.log resposta.data. Legal, agora a gente já consegue fazer uma requisição via post para esse carinha aí. Vou rodar meu Node.
ele me rodou o ID do post lá, tá? O post que eu estou pedindo aqui para ele via post. Bacana, legal. Outra coisa, eu estou sem uma API que pede parâmetros aqui, mas caso você queira enviar parâmetros também para alguma API, você pode fazer o seguinte. Deixa eu comentar isso aqui. Vamos dizer aqui que eu tenho uma API fictícia, que ela recebe dados via post, e vamos dizer que essa minha API tem essa URL, https://minha.api.io, né, barra registrar o usuário. Vamos dizer que minha API fictícia, né, tem esse URL. E como é que eu faço para passar os dados de um registro de usuário, por exemplo, para essa API? Eu simplesmente abro aqui um JSON, né, depois uma vírgula, abro um objeto e passo quais são exatamente, tá, o nome dos dados. No caso, se eu quero passar o dado e-mail, eu passo aqui e-mail da forma que ele quer receber lá e passo, por exemplo, um e-mail. Se eu quero passar uma senha, eu faço da mesma forma. Pronto. E aí eu já consigo fazer uma requisição via post, enviar dados para esse URL via post e coisa do tipo. Bacana? Bom, legal. Agora, para finalizar essa aula, dá para ver que a Axios é um módulo muito fácil de utilizar. Eu quero te ensinar agora a como passar dados que a gente consegue dentro do Axios, dados que a gente pega dentro do Axios, para dentro de uma variável, né? Às vezes a gente quer guardar os dados de uma requisição dentro de uma variável. Deixa eu só ajustar isso aqui. GitHub, pronto. O que eu vou fazer, eu vou melhorar um pouco aqui essa minha API. Eu vou criar aqui uma variável chamada. E o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Sempre que você quiser enviar dados para uma variável a partir de uma requisição, você vai precisar mudar um pouco esse esquema aqui. Primeiro de tudo, você vai precisar apagar o DEN aqui, tá? Você vai precisar deixar só isso aqui puro, tá? Você não pode ter o DEN aqui dentro. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou criar uma variável chamada dados, que vai receber os dados, dessa requisição. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: sempre que você quiser passar os dados para essa variável, você vai ter que criar uma função. No caso, essa minha função eu vou chamar de usuário GitHub, tá? E essa função ela vai ser responsável por retornar os dados dessa requisição. Só que ainda mais, você vai precisar colocar um return aqui na frente dele, tá? Dessa função. Depois que você declara essa função, você pode dizer que sua variável dados é igual a usuário GitHub. Legal. Agora os dados dessa nossa requisição já está passando para dentro da nossa variável dados. E aí eu posso simplesmente dar um console.log dados para ver o que foi que aconteceu, tá? Então eu vou salvar isso e vou executar aqui no meu terminal um pequeno node index.js. Opa, o que foi isso? Promise. O que tem a ver com Promise? Bom, eu não sei se você sabe muito bem esse conceito, mas a API do Axios, o módulo Axios, ele é um módulo baseado em promises, tá? Ele é um módulo feito de forma assíncrona. Então, não adianta só a gente colocar dados igual a isso, tá? O que essa função aqui, usuário GitHub, retorna? Ah, Vitor, ela retorna os dados da requisição. Não, você está enganado. Ela retorna um objeto que o Axios cria, tá? Para dentro da nossa variável. E dentro desse objeto que o Axios cria, a gente tem um carinha chamado DEN. Então, a partir do momento que a gente quer trabalhar com dados dentro de uma variável, que vem da requisição do Axios, a gente tem que trabalhar dessa forma. Chamo dados.den. Pronto. E aqui dentro você pode manipular os seus dados. Então eu coloco, por exemplo, function, né? Tem uma function aqui. E aí aqui dentro dessa function, você vai passar uma resposta normal. E aqui você pode dar um console.log resposta.data, por exemplo. Ou melhor, deixa eu apagar isso aqui. Resposta só, né? E aí o que acontece quando eu dou um node.index.js é que ele retorna para mim exatamente o que eu quero. Bacana? Se eu mando ele retornar a data, ele vai retornar só a data. Então, ele vai retornar só os dados aqui do usuário.
Então veja como é simples você usar o dados, tá? Então, tudo bem, a gente passou os dados da requisição para dentro da variável dados, e aí sempre que a gente quiser manipular com os dados que estão dentro da variável dados, você vai precisar usar o den, tá? Você também pode usar o nosso manipulador de erro, que é o catch, nosso querido catch, tá? Chamar a function aqui, erro, e a gente pode trabalhar com erros aqui dentro também, caso aconteça algum erro, né? E aí eu posso, por exemplo, if aconteceu algum erro, ele vai me dar um console.log, tá? Erro. Pronto. Agora a gente já está com a nossa APIzinha montada aí, tá? Então veja como é simples a gente trabalhar com APIs utilizando o nosso Axios. E você pode aplicar o Axios em praticamente qualquer tecnologia que roda em cima do Node.js, tudo bem? Legal, então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários do YouTube ou entrar em contato pelo meu e-mail, tá? O meu e-mail está aí na descrição do vídeo, tá? E você também pode ter acesso aos meus cursos, tá? Aí, vou deixar o link dos meus cursos aí na descrição do vídeo, tudo bem? Então é isso, se inscreve no canal, deixa um like e eu fui, até a próxima.